eu sou a Safira e só 7 meses depois eu consegui ler alguma coisa. Bom, pessoas, eu nem preciso lembrar do tempo que eu fiquei longe desse canal, por motivos de não estar lendo, mas eu li 3 livros e eu vou falar um pouquinho da minha experiência com eles pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e venha comigo. Eu não vou explicar o motivo do meu sumiço, de contar nada disso, porque eu não gosto de vídeos que demorem muito para começar. Então eu já vou começar dizendo sobre os livros que eu li, o que eu achei deles, e futuramente a gente vai continuar fazendo mais livros assim. E a frequência vai ser normalizada, se Deus assim permitir, contanto que eu continue lendo no ritmo de leitura atual ou aumente, né? O primeiro livro que eu li foi No Tempo dos Feiticeiros, Duas Vezes Magias, que é o segundo livro da série No Tempo dos Feiticeiros. Basicamente, essa série aqui é da autora que criou Como Treinar o Seu Dragão. Eu não sabia que tinha começado nos livros, mas eu gosto muito de Como Treinar o Seu Dragão e queria conhecer alguma coisa da autora. Comprei por impulso numa Black Friday, eu acho, e no final de ano também, o livro 1, No Tempo dos Feiticeiros. Eu amei e aí eu li o segundo. Eu tava com um pouco de receio de ler esse livro aqui, porque fazia muito tempo que eu tinha lido o primeiro. E aí eu podia ter esquecido algumas coisas, eu odeio quando isso acontece. Mas deu pra lembrar a história como se eu nunca tivesse parado de ler. Esse aqui vai contar a história, gente, de duas pessoinhas, duas crianças, que Desejo é a filha da Rainha dos Guerreiros e Chá, o filho do grande feiticeiro. São duas pessoas de, não é espécies, mas mundos diferentes, raças diferentes. Uma é filha dos guerreiros e outra filha dos feiticeiros, e eles foram criados para se odiarem. Só que eles odeiam um mal maior, que são as bruxas. Então eles acabam se unindo para derrotar. Isso aconteceu no primeiro, isso vai acontecer no segundo também. É um pouco diferente, tem novas aventuras, tem novas descobertas. Eu adoro que a autora ela encaixa as coisas, deixa alguns fios soltos, mas nos outros trabalhos ela vai colocando todos os pingos nos is, e é muito legal que a história toda se conecta ao primeiro livro, sabe? Então eu recomendo muito essa história, principalmente se você não tem o costume de ler, se você não é um fã assíduo da leitura, se você tem dificuldade, porque é um livro que ele tem muitas páginas, muitos desenhos, ó, e você pula bastante página. Olha só. Fora que a leitura é muito leve, porque é um livro infanto-juvenil, então é uma leitura muito fácil, porque é uma leitura para criança. Eu também recomendo muito esse livro se você quiser dar para algum pré-adolescente ou uma criança que está iniciando na leitura, porque tem muitas frases desse livro, tem muitos ensinamentos desse livro que é muito fofo, é leve, mas fica a lição para a vida, sabe? Eu gosto demais, é uma leitura muito fácil, muito tranquila para depois de ressaca literária ou para voltar o seu ânimo a ler. Foi com esse livro aqui que eu comecei de novo. Depois eu comprei Purgatório. Eu não sei falar o nome desse autor aqui, então eu vou ficar sem falar. Mas é uma HQ, olha, vou mostrar pra vocês por dentro dele. É enorme, eu achei que era um pouquinho menor, mas olha só o tamanho. E é muito lindo, eu adorei o tipo de desenho, eu adorei a arte e eu gostei muito das coisas que tem aqui. É um livro rápido, você vai ler ele em menos de 1 hora, você vai se conectar com a história, tem algumas críticas sociais muito legais aqui, que passam assim, sabe? Tipo assim, você capta, mas não fica falando e enrolando muito na história. Vai contar a história de um cara que tá tendo uma melhor fase da vida dele, começa com ele falando com um amigo que é a melhor fase da vida dele, só que de repente surge uma maré de azar muito grande pra ele, e ele tem a sua casa toda queimada no incêndio, ele perde absolutamente tudo, a burocracia para ele conseguir o dinheiro para construir uma nova é muito grande, então ele basicamente vira um sem-teto, um mendigo, e as pessoas lidam com ele como se ele tivesse escolhido aquela vida, sabe? As pessoas são muito arrogantes. E além, como se isso não fosse o suficiente, ele passar alguns meses assim, ele ainda morre, ele é atropelado. E aí ele vai para o purgatório.
que é um lugar onde colocam as atitudes dele numa balança para ver se ele vai para o céu ou para o inferno. E aí dão uma chance dele de consertar as coisas, ele tem uma missão, e enfim, assim que é muito legal, a história começa a partir daí, que ele tem que consertar coisas aqui no mundo dos vivos, sem ele aparecer, evidentemente, mas ele precisa ir atrás da missão para ele conseguir, ou ir para o céu ou voltar à vida, uma coisa assim. É muito rapidinha, é muito gostosa a leitura, apesar dessas porradinhas que o livro vai te dando. Eu gostei muito que quando ele chega no purgatório, o cara começa a falar as coisas que ele fez, ele fala assim, mas o que isso tem de relevante? E aí o cara pega e fala assim, a consequência dos seus atos, isso é o que tem de relevante. Porque a gente faz coisas achando que não vai machucar outra pessoa, e é uma simples palavra que a gente fala sem querer com alguém, assim, sem pensar, muda completamente a vida da pessoa, e isso fica muito claro aqui. Então vale muito a pena ser lido, é muito gostoso. Eu comprei na Black, não foi tão caro, então eu recomendo a leitura, tá? Graças a Deus que eu li coisa boa, porque senão eu já teria entrado numa ressaca e não teria vídeo pro canal. A última leitura que eu fiz esses dias foi Com Sangue, do Stephen King. Eu já tinha lembrado desse livro há bastante tempo, vocês sabem disso. Tava louca pra ler. O King tem alguns livros que eu quero muito ler, mas que tem livros anteriores a ele, que tem referências na história, então eu tenho que seguir meio que uma cronologia pra ler. E isso tava dificultando muito eu ler o King. Aí eu comprei esse livro aqui porque são contos separadamente, então eu conseguiria ler tranquilamente, sem me preocupar de estar ganhando algum spoiler. E foi isso que aconteceu. Esse livro aqui são 4 contos que não tem nada a ver um com o outro. E a minha opinião mudou por causa de cada conto. Cada conto me fez sentir de um jeito. Então esse livro pra mim ele é meio termo, porque tem contos bons e contos bem ruins. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês. O primeiro é o Telefonema do Sr. Harrington. Como é? Harrington. Eu não sei falar o nome desse povo em inglês, gente, então finge que é isso aí mesmo. Imagina que acontece assim, você gosta muito de uma pessoa, você lida com ela e não é de uma forma romântica, mas você trabalha todos os dias na casa de uma pessoa que você gosta muito, fazendo o que você gosta, de repente essa pessoa morre. Você entrega o telefone dessa pessoa, coloca o telefone dessa pessoa no caixão, sem que ninguém estivesse olhando, e liga para essa pessoa de vez em quando, só porque você quer ouvir a voz dessa pessoa gravada. Não posso atender agora, retornarei se eu achar que devo, alguma coisa assim. Só que a partir de muitos meses, esse celular continua tocando e você continua ouvindo a voz dessa pessoa, o que não faz muito sentido porque os telefones acabam a bateria. É basicamente isso aqui que acontece no primeiro conto. E eu amei. Eu gosto muito do King porque ele cria um ambiente de terror baseado em algo que não tinha que ter terror, sabe? Eu fico muito boba como que ele faz isso. Eu achei engraçado, porque eu tava lendo esse primeiro conto e eu me conectei tanto com a história que eu esqueci que era um conto do King e eu esqueci que era terror. Então eu tava lendo mal porque o senhor morreu, o senhor Hamilton, sei lá o nome dele, mas esse cara morre, e aí o nosso protagonista ele fica mal, ele fica triste, e segue a vida, e tudo continua seguindo tranquilamente. Só que aí chega num ponto da história que passam 3, 5 meses, ele liga e o telefone tá tocando, e você ouve a voz do cara assim na sua cabeça, e aí você fica, meu Deus, e aí começa o clima que o King faz como ninguém, que você começa a ficar com medo aos poucos. Eu gosto muito dessa premissa. Então é isso que foi acontecendo. De repente, o garoto começa a contar pro Sr. Hamilton as pessoas que são ruins com ele ou que fizeram algumas coisas, e essas pessoas começam a sumir assim, misteriosamente, ou morrer, ou alguma coisa assim, alguma coisa ruim acontece. Então é muito legal. Gente, o primeiro conto me ganhou e eu queria muito que tivesse um livro só pro primeiro conto, porque eu acho que o que me fez terminar esse livro foi o primeiro conto. O primeiro conto é muito bom mesmo. Se ele tivesse em último, eu acho que eu não teria terminado de ler, e mais tarde vocês vão saber por quê. Eu amei, eu adoro esse clímax que o Stephen King faz como ninguém, que é colocar a gente numa história e a gente começa a ficar agoniado juntamente com o protagonista, sabe? De tipo assim, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Será que ele vai ouvir? Será que o morto tá ouvindo? Será que é coincidência que eu tô contando pessoas que tá me afligindo e as pessoas estão morrendo? Sei lá, eu gosto muito dessa vibe. Só que eu não gostei muito do final.
Eu tive um problema, eu não tenho problema com os finais dos livros do Stephen King, que muita gente tem, mas eu não tenho esse problema, mas tive, porque eu não gostei do final. O final ficou em aberto, outras histórias dele também ficam em aberto, e eu acho isso um ponto muito bom pro Stephen King. Eu não gosto de finais abertos, mas os do Stephen King sempre deixam um ar de será que a assombração foi embora, será que ela ficou? É sempre um negócio assim. Só que esse final eu achei muito chato. Eu tava esperando uma coisa com mais terror e o final meio que foi muito bobinho, sabe? Não gostei muito do final, não. Mas o primeiro conto é fantástico. Eu amei demais. O segundo conto é A Vida de Chuck. Gente, eu fiquei muito confusa. Esse foi, acho que o conto que eu menos gostei no livro, ou foi o conto que eu fiquei mais confusa, porque eu não entendi nada. Basicamente, assim, o autor, eu não tenho isso com os livros de Stephen King, mas os autores gostam bastante de começar a história colocando um monte de personagens, uma ambientação totalmente diferente, e a gente sempre fica um pouco confuso no começo de cada livro. E foi exatamente o que eu fiz no começo desse conto. Mas até lá eu relevei, que eu falei assim, todo livro é assim, depois eu vou entrar na história. E eu fui ficando mais perdida e mais confusa, porque o tempo do livro tá totalmente ao contrário, tá de trás pra frente, o tempo do segundo conto. E aí eu fiquei muito perdida, e aí no final eu fiquei igual no começo, tipo, gente, o que é isso? Eu não sei se o Stephen King tava querendo fazer uma distopia, o que era. Eu só sei que é dividido em 3 capítulos e vai ficando menos confuso no final. É uma pitada muito sutil de assombração, de alguma coisa assim, mas que não me deixou com medo. E talvez se ele tivesse desenvolvido isso, teria assustado mais. Mas na verdade foi só uma história bem, sabe, bem qualquer coisa, contando a vida de Chuck. Tipo assim, é só isso. Tipo, a morte e a vida dele. E aí, gente, é muito, muito bobo, assim, tem um negocinho de assombração bem no longe. Eu não posso contar porque isso vai dar maior spoiler. Eu não posso, tipo assim, contar exatamente como o que acontece na história. Não tem como eu resumir essa história. Eu só sei que eu achei muito fraquinho, muito bobo. Não parecia muito nada do King, assim. O terceiro, ele é Com Sangue, que é o conto que dá a origem ao título do livro, né? E assim, eu também não gostei. Mas eu achei melhor que A Vida de Chuck, que eu literalmente achei muito desperdício de tinta e papel, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Ele vai contando a história de uma detetive, uma policial. Não é a vida dela, mas é um caso específico sobre uma determinada criatura. Como sempre, ela tá vivendo a vida dela normal, tá lembrando do passado, ela tem alguns traumas. É sempre mais ou menos isso, as histórias do King, né? É uma pessoa com uma vida tranquila, com os problemas que todo mundo tem, e de repente surge e acontece alguma coisa. Então aparece uma criatura, não sei se o Stephen King tava numa vibe de ficção científica, ou eu não sei o que deu nele, mas aparece uma criatura que ele criou, que até agora eu não sei que tipo de criatura é essa, mas que a detetive tem que ajudar a matar, né, a destruir, porque é uma criatura mal, que tem poderes de outro mundo. É tudo muito confuso e não é muito justificado, mas aí tudo bem, porque assombrações e monstros não é bom ter, não é uma ficção científica, não tem que estar realmente tudo explicadinho. E aí você começa a entrar no clímax, porque a protagonista tá gravando até uma gravação pra deixar pra se ela morrer por causa da criatura, e aí você fica naquela agonia, e aí começa a vir o clímax, e isso realmente é muito legal. Só que no final você fica esperando dar uma merda muito grande, não dá uma merda muito grande, e aí parece que o começo é só um blefe muito grande, e aí meio que me desapontou bastante. E eu não gostei por causa disso. Mas vamos pro próximo. O último se chama Rato e pra mim é um segundo melhor, né? Porque os outros são bem ruins e o primeiro é fantástico. Não supera o primeiro nas minhas expectativas, eu achei o primeiro muito melhor. Mas o 4 é o Rato. É só o nome, Rato, o coisa. Você vai entender depois que ler a história. Eu também não posso explicar porque vai ser um grande spoiler. Mas pra mim esse fechou com chave de ouro, porque esse eu não consegui parar de ler enquanto não acabasse. Esse conto, ele foi dando aquele clímax que eu amo do Stephen King também, que você acha que vai dar merda, mas sabe aquilo que o protagonista tem que escolher entre 2 caminhos e os 2 caminhos vão dar merda? Qualquer um que ele escolher vai dar errado, você sabe disso como leitor, e aí você fica, meu Deus, nem eu sei o que eu escolheria. Basicamente,
conta a história de um autor, um escritor que escreve contos. Ele tem livros publicados de contos e também é professor. Só que ele tem surtos quando ele começa a escrever romance. As coisas ficam muito feias, ele quase incendiou a casa dele. É bem bizarro. Ele surta muito tentando escrever livros compridos, né, no caso. E aí ele fala pra mulher dele que ele quer ir pra uma casa afastada, pra escrever um romance. Todo mundo acha que ele vai surtar, todo mundo acha que vai dar merda, todo mundo fala pra ele não fazer isso, e ele vai mesmo assim. Aí a gente já começa a não querer largar o livro, porque a gente realmente sabe que vai dar merda. E aí o rádio fala que uma tempestade se aproxima, que provavelmente ele vai ficar preso. Você já começa a entender que ele tá surtando um pouquinho e não quer voltar pra casa. Então você fala assim, esse cara vai morrer congelado, vai morrer sem mantimento, vai morrer doido. E isso prende você até o final. Eu achei incrível a escrita, eu gostei muito do contexto, eu fiquei muito menos perdida do que os outros e também gostei demais do final. É aquele final com chave de ouro do King mesmo, de tipo assim, os dois jeitos iriam dar merda e deu merda de qualquer jeito, e mesmo quando acaba tudo bem, ainda deu uma merda grande. Eu gosto muito dos livros assim do King, só quem lê o King vai entender isso, mas eu gosto quando acaba desse jeito. Então, teoricamente, 2 contos aqui eu amei e 2 contos eu não gostei. Exatamente igual a Escuridão Total 100 estrelas. Então, vai por sua conta e risco. Eu recomendo porque o primeiro e o último são muito bons. E seria muito triste você não ler esses contos. Mas os 2 também são bem maçantes, são bem chatinhos, eu não gostei não. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou muito mais longo do que eu queria, mas foi só um vídeo para começarmos a continuar a vida útil desse canal. Eu espero que vocês ainda estejam aqui. Convide mais pessoas para assistir. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.